dar espaço à palavra. E eu esta manhã queria partilhar com os irmãos algo acerca da palavra de Deus. Eu acho que é algo muito atual. Acho não, tenho a certeza absoluta, porque a palavra de Deus o diz. Havia um senhor que vivia numa casa no campo. Ele tinha uma casa no campo e então ele vivia sozinho e tinha uma biblioteca grande onde tinha várias montras, toda espelhada, toda em vidro, e tinha só uma janelinha aberta, pequenina, para arejar, quando ele estava ali a meditar, e principalmente ele era um homem de Deus. Quando ele se refugiava na meditação da palavra e orar, ele ia para aquela biblioteca e estava ali num canto sossegado. Mas ele tinha uma janela aberta, e o propósito dessa janela que ele tinha aberta era uma janela muito pequenina. É que ele era apicultor também. Ele dedicava-se e tinha muitas colmeias, e ele estudava e gostava muito de poder observar o trabalho das abelhas e como elas têm um trabalho tão árduo e não param, elas estão sempre em movimento com um propósito de produzir mel. E ele um dia estava lá na biblioteca e entrou uma abelha para dentro onde ele estava ali a ler, e ele, quando a abelha entrou, ele só tinha uma janela aberta, muito pequenina, com esse mesmo propósito. É que quando elas entravam, ele tentava de alguma maneira fazer com que elas voltassem outra vez a sair para o campo. E essa abelha entrou e ele de alguma maneira tentava enxutá-la para fora, e ele com a mão tentava mais ou menos dirigir a coisa. O que é certo é que essa abelha ferrou-lhe várias vezes na mão, ao ponto de ele desistir. No outro dia, quando ele chegou, a abelha estava morta. Ou seja, ela não conseguiu sair pela janela. Ou seja, ela não conseguiu perceber que aquela mão que a dirigia era com o propósito de pô-la em liberdade. E, irmãos, isto é o que acontece connosco, quando nós não ouvimos aquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor dirige-nos com a sua mão, Ele dá-nos indicação: olha, é por aqui, não faças isso, vai por ali, ouve isto. E nós muitas das vezes insistimos em fazer a nossa vontade. Foi o mesmo que aquela abelha. Ela insistia em que ela queria sair por onde não havia saída. Grandes vidros, todos limpos, e ela queria sair por ali, mas a saída não era aquela. E nós às vezes pensamos que a saída para a nossa vida são aquelas portas enormes que se abrem e que nós pensamos que a saída é ali. Quando não é, irmãos. Quando a saída, e a palavra de Deus diz que a porta é estreita, quando a saída é o outro lado. E a palavra de Deus mostra-nos sempre o sítio certo pelo qual nós devemos andar. E quando nós insistimos, acontece isso. Muitas das vezes definhamos, abafamos o espírito que habita em nós, e acabamos não por morrer, mas ficamos inutilizados, e como aquela abelha, o que lhe aconteceu, né? Ela deixou de produzir aquilo para o qual ela foi programada. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos esta perspectiva de pensarmos que o Senhor dirige todas as coisas. Eu queria, irmãos, que abrissem a palavra de Deus na carta aos Filipenses, no capítulo 4, e nós vamos falar acerca de um tema muito atual. Filipenses 4. Eu sinceramente sinto-me muito pequenino quando toco neste tema, porque eu não sou mesmo ninguém, mas é a palavra de Deus, e vou tentar ser o mais biblicamente correto, não politicamente correto, mas biblicamente correto em relação a este tema, porque é um tema muito delicado. E a palavra de Deus diz-nos isto em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. E vamos ler, irmãos. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mim, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Irmãos, o apóstolo Paulo, aqui, nesta carta aos Filipenses, neste último capítulo, no capítulo 4, ele termina, ele dá-nos esta informação preciosa. E eu, no meu entendimento das Escrituras, eu vejo que Filipenses, ele começa logo no princípio, ele detectou ali muitos problemas, alguns problemas, que produzem o quê na nossa vida? Esta inquietação, esta ansiedade. Porque quando fala aqui, não estejais inquietos, ou seja, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ou seja, e o apóstolo Paulo, desde o princípio, ele vem a falar acerca disto. Ele vem a falar de alguns assuntos, na sua carta, que depois levavam a isto. Levavam aos crentes estarem inquietos, estarem, de facto, ansiosos por vários assuntos. E e nós vamos muito rapidamente depois passar por alguns versículos na carta aos Filipenses, que ele fala acerca disso. Deste problema de estarmos inquietos, ansiosos. A ansiedade, por aqueles que, por muito que nós queiramos, é algo que nos atormenta a todos. Passamos todos por isto. Passamos por momentos de ansiedade muito grandes, irmãos, e às vezes permanecemos neles. Permanecemos nesse momento. E nós devemos ter esse cuidado uns para com os outros. Mas, acima de tudo, o Senhor tem um cuidado muito especial. E Ele dá-nos o remédio, Ele mostra-nos o diagnóstico, Ele dá-nos o remédio e depois mostra-nos a cura. E é nisto que eu quero esta manhã trazer aos irmãos. É o diagnóstico da coisa, o remédio e depois a cura. A palavra de Deus fala aqui nisto. Eu não vou entrar por outros caminhos, só por este recurso, que é o primeiro recurso. O primeiro recurso, quando nós temos um problema, seja ele qual for, o primeiro recurso tem que ser o Senhor, sempre. Não há outra maneira. E o Senhor depois dirige-nos. Claro que depois Ele usa outros. Ele usa, como nós vemos hoje, Ele usa a medicina, Ele usa muita coisa. Mas o primeiro recurso tem que ser o Senhor para Ele nos dirigir. Ansiedade significa estrangulamento. Ou seja, alguém que está a ser estrangulado por algo, é complicado nós nos mantermos sóbrios. É complicado nós nos mantermos focados. É muito complicado nós tentarmos definir um rumo. Porquê? Porque a ansiedade faz isto, ela estrangula. No grego significa estrangulamento. Então, era algo que preocupava o apóstolo Paulo, é algo que o Senhor se preocupa connosco. A ansiedade é algo democrático, atinge a todos. Não há ninguém aqui que possa dizer, eu nunca passei por isso. Eu não passo por isto porque eu... Não, todos nós passamos por momentos de ansiedade. E então o apóstolo Paulo está preocupado com isso. E nós vemos aqui ele fazer um diagnóstico aqui aos Filipenses. O primeiro diagnóstico que ele faz ele percebeu que havia ali problemas de relacionamento na igreja. E quando eu digo na igreja, nós podemos até falar, começa muitas das vezes começa dentro das nossas casas. O facto de nós muitas das vezes começarmos a estar inquietos, ansiosos, é problema de relacionamentos. O apóstolo Paulo aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 2 ele diz logo, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Muitas das vezes a gente não sente o mesmo. É uma preocupação que ele tem. Ele diz assim, vocês devem sentir o mesmo. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. É impossível andarmos de mãos dadas com alguém se nós sentirmos algo diferente. Se o nosso foco for diferente. No livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, fala acerca disso. É impossível andarmos de mãos dadas com alguém se sentirmos coisas diferentes, se pensarmos de maneira diferente, se amarmos de maneira diferente. Então, esse é um dos problemas que o apóstolo Paulo detecta aqui. E ele fala aqui em relação a isto. Ele fala de facto que deve haver o mesmo sentimento. E aqui é algo muito importante. Ele fala acerca da humildade. Quando ele diz que devemos ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve, que é humildade. Humildade é o contrário da soberba, o contrário do orgulho. Algo que mina os relacionamentos é o orgulho, irmãos. Então o apóstolo Paulo diz, não querem estar inquietos nem ansiosos, ponham o orgulho de lado. Sintam o mesmo que o Senhor Jesus Cristo sentiu. Então ele está a diagnosticar aqui algo muito importante, que é problemas de relacionamento. E problemas de relacionamento é o que é? É pormos o orgulho de lado, muitas das vezes sofrermos o agravo, e se temos problemas, devemos encará-los frente a frente. Falar com
de quem é direito falarmos dentro do nosso lar com os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos têm receio de falar connosco. Às vezes nós temos receio de falar com os nossos filhos. Às vezes dentro da igreja temos esse receio quando não o devemos ter, irmãos. Devemos falar abertamente, como é óbvio, pedirmos a direção do Senhor. Então, esta era a preocupação do apóstolo Paulo. E a primeira coisa que ele faz, ele detecta isto. Ele detecta, de facto, que isto seria motivo para os crentes, naquele momento, poderem estar inquietos, ansiosos. Então, ele faz esta análise muito rapidamente de que o mesmo sentimento, o sentimento que teve o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos dias, irmãos, em que a carga é muito grande. E principalmente hoje, os casais novos, e estão aqui alguns casais novos, têm uma casa, estão a pagar prestações, quer de um aluguer, quer de uma prestação, no banco, compra de uma casa, os juros estão elevados, a cada semana aumentam, é esta carga financeira que vem sobre o lar, é a carga de relacionamentos, de como criarmos os nossos filhos, como direcioná-los, é a carga de nos relacionarmos dentro do nosso lar, a carga de nos relacionarmos com os irmãos na igreja, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Há muita coisa que nos faz pressão, irmãos. E nós temos que compartimentar a nossa vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele faz esta análise aos Filipenses. Ele a seguir fala acerca de algo que nos pode também tirar o nosso sossego. Ou seja, fazer com que nós estejamos ansiosos, que é o sentimento de culpa. Se havia alguém que poderia ter um sentimento de culpa, era o apóstolo Paulo. Ele cometeu atrocidades no passado. Ele foi uma pessoa que estava longe da vontade de Deus. Ele perseguia a igreja. Eu acredito que ele esteve frente a frente com pessoas que ele perseguia. Ele se calhar esteve frente a frente com pessoas que ele próprio sentia que no passado ele foi ali um instrumento usado de uma maneira muito má, que fez mal à família dessas próprias pessoas. E ele podia ter esse sentimento de culpa. Mas nós vemos, irmãos, que mais uma vez, ele no capítulo 3, e ele fala acerca disto no capítulo 3 e no versículo 3, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fazia questão de ele estar focado. Ele sabia que os pecados dele tinham sido perdoados. Ele sabia que o Senhor tinha um propósito para a sua vida. Muitas das vezes a ansiedade na nossa vida é isto, é nós não nos perdoarmos a nós próprios. Cometemos algo no passado mau, todos nós, não há aqui ninguém, irmãos. Não há aqui ninguém que venha dizer que não cometeu pecados terríveis, não cometeu algo que envergonha a igreja, que envergonha o Senhor. Todos nós, ninguém está fora disso. Mas nós temos a certeza de que o Senhor nos perdoa. E se o Senhor nos perdoa, quem somos nós? Para voltar a falar nisto, para voltar a sofrermos com isto. Então, a nossa atitude tem que ser prosseguir para o alvo, agir corretamente. A partir daquele momento, a nossa postura tem que ser diferente, porque o Senhor já nos perdoou. Então tem que ser, porque isso depois vai fazer com que o peso da culpa nos vá cair no fosso de podermos estar inquietos, ansiosos, de vivermos com essa culpa o resto da vida. Quantos jovens há que são violentados quando são pequenos? Eu já vi histórias macabras mesmo de crianças que foram violadas pelo próprio pai, violadas por familiares e viverem com essa culpa o resto da vida. Porque na altura puseram-lhes a culpa neles. No passado houve mães que puseram a culpa nas próprias filhas. Horrível, irmãos. E essas crianças vivem com essa culpa para o resto da vida. Mas o Senhor liberta-nos disso. Então é termos essa noção de que esse sentimento de culpa pode existir. Não há aqui ninguém que esteja fora disto. Mas uma coisa temos de ter a certeza, irmãos. Se o Senhor naquela cruz levou todas as nossas culpas, não há ali nada, não ficou nada de fora. Não ficou um pecado sequer de fora. Todos os nossos pecados ali foram derramados naquele momento. Para quê? Para que hoje possamos ter a certeza absoluta de que somos perfeitos perante Deus. Não por aquilo que somos, mas por aquilo que o Senhor vê em nós, que é Cristo. Por isso, esta certeza, irmãos, devemos a ter sempre. Uma mágoa nunca resolvida. Às vezes vamos para o resto da vida mágoas contra outros irmãos, que se calhar nem foi algo propositado. Mas
levamos aquilo escondidos na nossa própria concha, no nosso próprio canto, e levamos aquilo sem resolver, sem pôr aos pés do Senhor, sem falarmos. E essa culpa transporta-nos para o resto da vida. E vivemos ansiosos com isso. Isso também é algo que nos pode tirar a paz. Então temos de ter esse cuidado também. E o apóstolo Paulo vai fazendo este diagnóstico. Ou seja, ele fala acerca dos bens materiais, algo financeiro, de que havia muitos que se dedicavam e que o propósito da vida deles e que o foco deles era ter mais e mais e mais e mais. Quando ele fala no capítulo 13 e no versículo 19, ele diz, cujo fim, no 18 diz, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja a glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Nós não devemos viver uma vida assim, porque é aquilo que nos faz, muitas das vezes é aquilo que a sociedade quer nos imprimir, que é ter, ter, ter e ter. Então nós devemos pensar assim, não, eu não posso viver uma vida aprisionado, não posso viver uma vida escravo de querer ter, 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 não pode ser isso. E é pecado, irmãos, termos dinheiro? Não é. Pelo contrário, pode ser uma bênção enorme. E nós vemos Jó, se havia pessoas que tinham dinheiro, se havia pessoas que tinham posses, era Jó. Mas ele não fazia dele isso o foco da vida dele. Tanto é que aquilo foi tirado e ele não negou a Deus. E depois foi-lhe dado em dobro outra vez. Então é sinal de que aquilo não era um problema na vida dele. Um problema na vida dele é quando o dinheiro passa-nos a possuir. Aí sim é um problema. Agora, quando nós possuímos dinheiro, pode ser uma bênção enorme. E devemos estar focados, sim, no Senhor do dinheiro e não no dinheiro. Isso sim. Por isso, irmãos, não devemos, acima de tudo, pensar de que não, o nosso propósito é este, é ter mais para podermos dar à nossa família o melhor. Sim, é lícito, mas isso não é o principal. Então temos de ter esse cuidado, porque isso pode nos sufocar de tal maneira que pode nos afastar de Deus e vai nos consumir. Quantas pessoas com muito dinheiro se suicidam? Quantas pessoas com muito dinheiro vivem vidas completamente sozinhos, que dariam toda a sua riqueza para ter um amigo, para ter alguém que seja verdadeiramente amigo. Não aqueles amigos que estão interessados naquilo que a pessoa tem, mas naquilo que a pessoa verdadeiramente é. Há muita gente assim. Por isso, irmãos, isso traz ansiedade e daí leva muitos à loucura do suicídio. Por isso, irmãos, temos de ter esse cuidado e o apóstolo Paulo fala-nos acerca disto. Temos de ter o cuidado de não vivermos ansiosos com as coisas que ainda não aconteceram. Alguém diz que quando vivemos esta ansiedade, significa a ansiedade é a mesma coisa que nós termos um excesso de futuro na nossa vida. Quando temos excesso de futuro na nossa vida, acontece isso. Estarmos preocupados com aquilo que ainda não aconteceu. Os entendidos dizem que 70% da nossa preocupação daquilo que ainda vem a acontecer não acontecem. Ou seja, estes problemas nunca acontecem. Ou seja, antecipadamente estamos a sofrer. E o mais grave ainda é quando nós sofremos por um problema que mais tarde é uma bênção. Isso então é horrível, irmãos. Porque há muitos problemas assim, que parecem ser um problema, mas que mais tarde nós conseguimos perceber que o Senhor utilizou isso para nos poder moldar. Utilizou isso para nos poder fazer crescer. Então, foi uma bênção. Se nós mudamos com esse problema, então é porque foi uma bênção que aconteceu. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui, as condições do apóstolo Paulo aqui não eram boas, não eram favoráveis. E uma prisão romana não era qualquer coisa. Eu acredito que a umidade dentro da prisão, a falta de higiene, e o apóstolo Paulo estava preocupado com ele. Ele não estava preocupado com ele, ele estava preocupado, se ele estivesse preocupado com aquilo que lhe ia acontecer no dia a seguir, certamente o dia a seguir não seria o café na cama. Não seria. O dia a seguir, se calhar, seriam coisas horríveis. Mas ele não estava focado aí, irmãos. O facto de nós vivermos focados no problema que ainda vai acontecer, isso traz-nos ansiedade. E é algo que definha a nossa alma. A ansiedade, uma das coisas que ela faz, ela quebra-nos. Para além de nos estrangular, ela quebra-nos. Ela não nos deixa avançar, ela quebra-nos completamente. Ela quebra-nos fisicamente, porque revela-se no nosso físico. Ela quebra-nos emocionalmente e espiritualmente. Acaba por nos quebrar também. Deixamos de ter vontade de orar, deixamos de ter vontade de ler a Bíblia. Quantos há, irmãos, que só apetece-lhes estar deitados, sem fazer nada, irmãos?
nem sequer se levantarem da cama, nem sequer ligarem a luz. Porque estão a sofrer, irmãos. Agora, cabe-nos, de facto, ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. É fácil? Não é. Não é fácil nós conseguirmos perceber, ter esta percepção e tentar ultrapassar isto. Não é fácil. Mas a igreja é isto. Somos um corpo em que todos nós somos diferentes, irmãos. Todos nós temos os nossos dons e o Senhor utiliza para que possamos crescer. Não nos isolemos, irmãos. Por muito que, e a ansiedade às vezes traz-nos isto, a falta de estarmos inquietos traz-nos isto. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos temperamentos diferentes e às vezes uns são mais extrovertidos, outros mais introvertidos e a tendência é nós fecharmos na nossa concha quando somos introvertidos e quando nós queremos estar no nosso cantinho. E quando isso acontece, irmãos, a nossa mente parece que todo o mundo está contra nós. Parece que ninguém quer saber de nós. Mas é importante, como igreja, estarmos juntos. Daí eu dizer que sábado, dia 23, é importante as irmãs estarem aqui, convivermos umas com as outras e estando juntos é que conseguimos saber da mágoa e do sofrimento que todos nós uns temos e isso é muito importante, a igreja poder conviver uns com os outros. Irmãos, e por fim, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo traz-nos do remédio, irmãos, e era acerca disso, e eu quero falar mais acerca disso. E o que é o remédio? Nós vamos ler mais uma vez. Quando o apóstolo Paulo diz, no versículo 6, no capítulo 4, da carta aos Filipenses, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Agora começa o tratamento. Já foi o diagnóstico e agora começa o tratamento. Irmãos, este versículo, isto é qualquer coisa. Este versículo leva-nos à presença de Deus. Este versículo leva-nos a conhecer verdadeiramente Deus. Nós, geralmente, quando lemos este versículo, a tendência é sempre: o Senhor vai conhecer as minhas mágoas, o Senhor vai conhecer a minha dor. É o contrário, irmãos. Este versículo leva-nos a conhecer a Deus. Porque ele diz assim, reparem, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. A oração é a adoração a Deus. É nós adorarmos verdadeiro. Irmãos, se nós temos um problema que nos aquieta, que nos está a trazer ansiedade, a palavra de Deus diz assim: orem, adorem a Deus. E adorar a Deus o que é? É nós levar-nos perante Deus para podermos conhecer verdadeiramente quem Deus é. Adorar a Deus é nós percebermos que Deus é o Deus Criador, irmãos. O Deus Criador de todas as coisas, que fez do nada, fez isto acontecer. Quando o nosso propósito na oração é este, é conhecer a Deus, nós estamos com o problema. Imagina, irmãos, nós estamos com o problema. Deus diz assim: olha, vem a mim e adora-me. Então nós começamos quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o nosso problema se torna pequenino. Eu já não sei qual foi o irmão, acho que até foi o David Gomes, num estudo bíblico, que ele disse que uma criança dizia para o pai: ó pai, aquele avião lá em cima, e ele viu o avião lá muito longe, e o avião era uma coisa muito pequenina, perante o tamanho dele. Quando ele viu o avião verdadeiramente no chão, ele percebeu o tamanho do avião, porque estava próximo do avião, sendo ele tão pequenino. E nós é assim, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, que é o Deus Criador de todas as coisas, o Deus omnipresente, que está em todo o lado. Eu posso estar com a minha angústia onde eu estiver, sozinho no meu canto, mas Deus está lá comigo. E Deus quer me consolar, irmãos. Quando nós percebemos que Deus é omnisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a minha dor melhor do que ninguém, melhor do que eu próprio. Ele conhece aquilo que me vai acontecer amanhã. Isto é adorar a Deus. Adorar a Deus é sabermos que Deus é imutável. Deus não muda. O mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus de José, o mesmo Deus de David, que o livrou daquele sufoco com Golias e de tantas outras amarras, é o mesmo Deus hoje que não muda. O mesmo Deus poderoso que abriu o mar vermelho. O mesmo Deus conhecedor de todas as coisas. Ele conhece cada célula do nosso corpo. Ele conhece cada milímetro. Ele conhece o número de cabelos que nós temos. O mesmo Deus eterno que nos deu uma salvação enorme. Irmãos, nós estávamos perdidos, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele, por aquilo que Ele fez, entregou o Seu Filho. Tornou-nos filhos. De inimigos, passamos a filhos. Então, este é o nosso Deus. Então,
Tem que ser a nossa oração. A oração é adoração. Então, se nós com o problema, nós conseguirmos ver isto, de conseguirmos perceber que Ele é Deus único, perfeito, agora a seguir, com súplicas. Pois diz isto, não é? Oração e súplicas. E quando passamos às súplicas, nós ainda não falamos do nosso problema, nós estamos só a adorar a Deus. É nós nos despojarmos de nós próprios, irmãos. Quando entramos à presença de Deus, é nós termos a certeza. Súplicas é quando nós estamos a orar. Porque muitas das vezes nós oramos, irmãos, mas já com uma na manga. Nós oramos e dizemos assim, olha Senhor, ajuda-me neste problema. Mas nós, na nossa mente, nós já temos o problema semi-resolvido. Mas eu vou fazer isto. Mas olha Senhor, ajuda-me. Isto não é súplicas, irmãos. Isto é nós orarmos como que, pronto, um descargo de consciência, vou pôr aqui perante Deus, a Bíblia diz, então eu vou fazer. Orar com súplicas é nós despojarmos de nós próprios. É nós pensarmos que o único recurso que nós temos é o Senhor. E é nós pensarmos que o Senhor vai cuidar. É nós termos esta fé de pensarmos, quando uma criança vai para uma cadeira e o pai diz para ele se atirar para o colo dele, a criança atira-se, sem medo, tendo a certeza que vai ser recebida no colo do pai. Então nós devemos fazer isso. Em oração. Isto é orar, é com súplicas. É nós termos a certeza absoluta de que o Senhor vai cuidar de nós. Ainda para mais sabendo que isto faz parte da armadura que Deus nos deu. Orar com súplicas. Não só por nós, irmãos. E às vezes o que nos angustia e nos torna ansiosos também são os outros. São os problemas dos outros. Então devemos o fazer também pelos nossos irmãos. Porque a palavra de Deus diz isto em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 18. Temos que ter a certeza absoluta que o Senhor diz assim, para que nós possamos pôr toda a ansiedade no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele cuida de nós. Na primeira carta a Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7, fala-nos acerca disso, porque Ele tem cuidado de vós. Depositai toda a ansiedade nele, porque Ele tem cuidado de vós. Se nós orarmos verdadeiramente com clamor e pedirmos ao Senhor que nos ajude nesse sentido, fazendo o quê? Que a vontade de Deus seja feita. Porque ela é quê? Ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade pode ser uma, mas se nós orarmos e pedirmos ao Senhor que nos ajude verdadeiramente pela sua própria vontade, por aquilo que Ele estabeleceu pela nossa vida, então se nós o reconhecemos como Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, como nós não queremos que a vontade dEle seja feita na nossa vida? Então isso é orar com súplicas. É nos despojarmos de nós, daquilo que nós temos previamente estabelecido para a nossa vida, para o nosso problema. Então vamos orar assim, irmãos. E depois, com a ação de graças. A ação de graças. Orarmos pelo nosso Deus. Orarmos, agradecermos a Deus por aquilo que Ele já fez. É que nós somos tão ingratos, irmãos, que a nossa oração muitas das vezes só são petições. Nós não agradecemos a Deus por aquilo que Ele nos dá diariamente, pelas misericórdias que Ele derrama todos os dias, pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, por vivermos num sítio em que temos liberdade, vivemos num país em que temos liberdade, pela Sua Palavra, por aquilo que temos, que é hoje a Sua Palavra, está disponível a qualquer momento, não estamos restringidos a lê-la sozinhos, escondidos. Não, nós temos esta liberdade, irmãos, e acima de tudo por aquilo que Ele já fez, tornou-nos seus filhos. A ação de graças, agradecermos sempre a Deus por aquilo que fez em todas as coisas, dai graças. Na primeira carta nós lemos isso em Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18, em tudo dai graças. Em todas as coisas nós devemos dar graças. Mesmo quando estamos a atravessar um problema. Porquê? Porque o Senhor sabe todas as coisas e se estamos a atravessar esse problema é porque o Senhor permitiu. O que é que Jó fez? Não havia nada em Jó. Os próprios amigos dele tiveram 7 dias que não abriram a boca deles. Vocês, alguma vez alguém passou por uma situação destas? Alguma vez? E eram amigos deles. Alguma vez nós estivemos ao pé de alguém mais do que 4 horas ali, sem dizer nada. Simplesmente ali, perante aquele sofrimento. E aqueles amigos estavam ali. Jó perdeu tudo. Num dia ele perdeu os filhos dele todos. Ele não tinha nada. E ele disse, o Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor tirou. Ele não amaldiçoou a Deus. Então, isto é orar com ação de graças. É nós darmos graças por tudo aquilo que Ele nos dá. Mesmo nos momentos mais difíceis. A seguir, irmãos, a medicação continua. Nós temos que passar, então,
tratar do nosso coração. Quando ele depois, no capítulo, no versículo 8, quando ele diz: quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Então agora vamos tratar do coração. Vamos tratar dos nossos corações. E o Senhor está aqui a dizer: então agora vocês tomem atenção. Vocês precisam de disciplinar o vosso coração. E nós lemos na palavra de Deus, Provérbios no capítulo 4, versículo 20 e 20, Provérbios 23, 12, fala acerca da disciplina do coração. Nós devemos disciplinar o nosso coração, irmãos. Para quê? Para que possamos pensar em coisas boas. Devemos levar a nossa mente no sítio certo. E isso, mais uma vez, o Senhor quer que nós tratemos do coração, porque dele procedem todas as fontes da vida, todas as saídas da vida. Provérbios 4, 20 e 23 fala acerca disso. Eu não vou ler estes versículos porque o tempo vai à frente, mas é assim, nós temos de ter cuidado, irmãos. No livro de Provérbios, no capítulo 4, do versículo 20 ao 23, a palavra de Deus diz-nos isto, que nós devemos cuidar daquilo que ouvimos, disciplinar os nossos ouvidos. Provérbios 23, 12 fala na disciplina do coração e na disciplina no ouvir. Isto é cuidar da nossa mente. Agora, a seguir, o remédio é cuidarmos do nosso coração. Ele já nos mostrou como nós devemos cuidar do nosso relacionamento com Deus, agora do nosso coração. Então devemos disciplinar devemos disciplinar os nossos ouvidos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos. O que é que nós consumimos para a nossa alma? Geralmente, nós queremos nos alimentar bem. Nós queremos comer coisas que nos façam crescer fisicamente saudáveis. Então devemos também ter o cuidado de nos alimentar também espiritualmente bem para crescermos. Nós não podemos estagnar, irmãos. Nós não podemos ficar meninos para sempre. Nós cuidamos do nosso corpo para crescermos, para nos tornarmos adultos saudáveis. Então, da mesma maneira, espiritualmente. Então, a palavra de Deus diz-nos isto. O apóstolo, quando fala acerca no pensar, e Deus diz-nos, então, vamos disciplinar o teu coração, vamos trabalhar o teu coração. Trabalhemos, irmãos, verdadeiramente a nossa intimidade com Deus, agora vamos trabalhar o nosso coração. Porque se há coisas enganosas, o nosso coração é o mais enganoso. Então vamos trabalhar nele. Para quê? Para que, de facto, tenhamos este cuidado. Possamos, aquilo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Nós não vamos pensar nisso se tivermos um coração contaminado com coisas más. Nós não vamos pensar em coisas boas se nós enchermos o nosso coração de coisas más. Nós devemos despojar constantemente. Isto é um trabalho diário. A palavra de Deus diz que nós nos devemos despojar para revestir de coisas boas. Tem que ser diário. Nós não nos devemos conformar com este mundo. Não nos devemos moldar a este mundo. Isso vai contaminar o nosso coração. Então é esse cuidado que nós temos de ter. Podíamos falar mais acerca disso, mas continuando. E depois ele fala-nos acerca da medicação contínua e fala-nos acerca do testemunho. Porque depois ele diz-nos assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste de mim, isso fazei. Ou seja, tudo isto que nós estamos a aprender da palavra de Deus, tudo isto nós devemos passar a outros. Nós não devemos viver como se estivéssemos numa ilha sem ninguém. Nós somos a igreja. Nós devemos passar principalmente aos que estão dentro da nossa casa, no nosso lar. Nós devemos testemunhar lá fora, no nosso trabalho. Qual é a nossa postura? Que testemunho é que nós estamos a dar no nosso trabalho? Aos nossos pais? À nossa igreja? Temos exercitado os nossos dons em prol dos outros? Tem sido esse o nosso propósito? Ainda agora víamos, e nós temos irmãs que vão dar de si, daquilo que aprenderam, daquilo que gostam de fazer, às outras. Vão passar esse testemunho. Pagaram um preço por isso, mas agora vão passar gratuitamente. Isso chama-se amor na prática. É fazer. Então o apóstolo está a dizer aqui, agora ponham em prática. Aquilo que vocês ouviram, agora ponham em prática. Irmãos, se nós não seguirmos esta linha, a ansiedade vai tomar conta das nossas vidas. Não temos outra hipótese. Se nós não seguirmos esta linha, intimidade com Deus, acima de tudo, um relacionamento com Deus, neste propósito, neste quadro,
É este quadro que o apóstolo dá. E ele, perante tudo aquilo que ele viveu e perante tudo aquilo que ele escreveu a estes irmãos, ele diz, olha, então a receita é esta, a medicação é esta. Porque depois, o que é que nos vai dar verdadeiramente a cura? E nós vamos ler no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não é só os corações, é aquilo que sentimos também. Quantas vezes, eu já não sinto, eu sinto isto, eu sinto aquilo. Irmãos, o Senhor vai proteger isso. Se nós seguirmos esta linha, irmãos, pensarmos nos outros, de passarmos aos outros, então a paz que excede todo o entendimento, quando as pessoas dizem, como é que é possível tu teres esta paz? Como é que é possível tu viveres assim, com estes problemas todos? Esta paz não significa não termos problemas, não. É nos problemas nós termos esta paz, irmãos. E é esta paz que nos dá a cura. Não há outra coisa, não há outra hipótese, irmãos. Podem nos dar medicamentos. Eu, ainda há tempos, eu tinha uma dor muscular e a Wanda deu-me um comprimido para relaxar os músculos. E eu tomei, às 9 da noite. Eram 11 horas e isto não me faz efeito nenhum. No outro dia, irmãos, eu não estava em mim. Já não havia coisas que eu já nem me lembro o que é que eu disse ou o que é que eu fiz. Toldou-me a minha mente. Não quer dizer que, claro, que o Senhor dá sabedoria aos médicos para nós tomarmos uma medicação, para podermos descansar, e isso é bom. Mas fazermos disso o nosso foco e fazermos disso a solução para os nossos problemas, o caminho não é por aí. Isso ajuda e pode ser um recurso, uma ferramenta para ajudar, mas não o primeiro recurso. E temos de ter cuidado com isso, irmãos, porque é a paz de Deus. É aquela paz em que nós, perante o problema, nós pensamos, o Senhor está no controle, Ele vai cuidar. O que é que o Senhor quer que eu faça? Então eu vou ter uma atitude. Porquê? Porque a palavra de Deus manda-me ter a atitude também. Então eu vou fazer aquilo que é certo. Então, isto não está bem. Então, mas eu não vou pensar mal do meu irmão em relação a isto. Porquê? Porque eu tenho que pensar desta maneira. Eu tenho que disciplinar o meu coração. Eu tenho que pegar e dar o meu coração ao Senhor para que Ele possa tomar conta dele. Para que Ele possa dizer assim, deixa, eu vou tratar do teu coração. E tu vais ver que eu vou guardar o teu coração, como nós vemos aqui no versículo 7, e o teu sentimento, aquilo que tu vai-te levar a pensar, a tomares uma atitude. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Tinha mais alguma coisa para vos dizer, mas não é por falar muito, que o Senhor nos dê sabedoria também para podermos, acima de tudo, pela palavra. Este é um assunto muito delicado e eu percebo que provavelmente algum irmão pode ter uma visão diferente, mas a minha visão, eu quero tê-la por aquilo que a Bíblia diz. E nós temos que ser bíblicos em tudo. Não é só numas coisas. E a Bíblia, aqui o apóstolo Paulo está preocupado. É uma preocupação e deve ser uma preocupação nossa, porque há muitos irmãos e todos nós podemos passar por momentos muito difíceis. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e possamos, acima de tudo, meditar na sua palavra, para que ela possa guardar os nossos corações verdadeiramente.